Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Olá! Hoje nós vamos falar de um assunto que ronda muitas casas e que muitas vezes as pessoas não percebem. Os pais, principalmente, né? Que é a depressão infantil e a depressão do adolescente. Gente, isso acontece com mais frequência que vocês imaginam. Então, por isso, hoje eu trouxe aqui para falar para vocês a psicóloga Giovana Moreira, a Juliana Machado, também psicóloga, que trabalham, uma trabalha muito com adolescente, a outra trabalha com crianças e adolescentes e idosos, enfim, mas elas têm uma grande sabedoria para poder falar sobre esse tema, que inclusive foi o assunto da nossa pós-graduação em TCC. Não é, meninas? Exatamente, isso mesmo. Então, meninas, vamos lá, Giovana. Como que é, Giovana, essa questão dessa depressão que tanto está assolando crianças e adolescentes? Pois é, Roberta, a gente tem visto um crescimento muito gritante né, Juliana, desse quadro depressivo em crianças e adolescentes. Acho que fica aí um alerta pra gente, né? Com certeza. Tem chegado cada vez mais nos nossos consultórios, quadros assim, e a gente tem que ter cuidado porque a família, o ambiente social que essa criança está inserida é muito importante nesse contexto. Com certeza. Então não se trabalha uma criança, né, Ju, sem você estar tendo acesso a esse contexto familiar, o contexto escolar que essa criança vivencia. Hoje a gente tem a questão do bullying na escola também, que é um fator que propicia esse quadro depressivo. Então, a gente tem que estar com um olhar muito atento para isso, para o comportamento da criança, né, para o isolamento, ficar muito em redes sociais. E, Giovana, me diz uma coisa. O isolamento, o adolescente em si, ele já tem aquela fase hormonal, né, que mexe com toda a estrutura, digamos assim. Então, já tem o isolamento que os pais acham que aquele isolamento é comum. Mas muitas vezes é um silêncio que se esconde por ali, não é, Giovana? É, porque às vezes a gente acaba achando que o comportamento adolescente é assim, é um comportamento de isolamento, de rebeldia, né, de grupamentos muito específicos, mas a gente tem que ver a proporção que isso está tomando na vida desse adolescente nesse contexto familiar, principalmente, né? Porque a gente vai não banalizar esse comportamento adolescente achando que tudo é comum, é normal dessa faixa etária. Então a gente tem que ter um olhar atento para isso, né, para situações. A gente tem visto hoje um número grande de adolescentes se automutilando. Então a gente precisa observar mais o adolescente que a gente está tendo dentro de casa, né? A gente precisa observar braços, como é que tá, né? Pernas, porque eles se mutilam e às vezes a gente passa despercebido porque eles têm hábito de andar com casaco, de se cobrir, né? De botar muitas pulseiras e a gente acaba não percebendo. E a gente percebe também que a tecnologia, né, Juliana? Que agora, que hoje em dia o mundo é tecnológico, tudo é internet, a gente percebe por si só, isso já cria um isolamento, que as crianças não querem mais estar no meio social, como nós éramos na nossa infância. Provavelmente hoje Giovana, até mais, Juliana, um pouco mais nova, mas aquela coisa de brincar em rua, né, de reunir amigos em casa. Então, fala um pouquinho disso, Giovana. A gente hoje tem a rede social que a gente a comparação da minha vida com a vida do outro tá o tempo todo ali nas nossas mãos, ao alcance das nossas mãos. Então é muito comum o adolescente se comparar, porque o adolescente a adolescência é uma faixa etária em que a gente se agrupa muito. Com certeza. É identificação. Então você acompanha por ali e aí você vai ver, porque olha, todo mundo é feliz, menos eu, todo mundo tá namorando, menos eu, né? E a rede social, né, ela tá todo mundo feliz na rede social, né? Não tem gente triste na rede social. É a família Facebook. E aí, nisso, a criança vai se comparando com as outras, né? Então, isso é muito importante também na adolescência, onde tem essa questão de se comparar, de se identificar com grupos, né? Como a própria Giovana falou. E é importante que a família esteja atenta a isso. Atenta a né? isso. A como que esse adolescente está utilizando essa rede social, limitar esse horário,
né, proporcionar reuniões em grupo para que esse adolescente se inclua também, né, na vivência real das coisas. Agora, Juliana, me diz uma coisa, e na criança, Juliana, quais são os principais, assim, o que os pais mais devem observar numa criança que tem aparentando uma depressão? Assim, tem que observar o rendimento escolar, né, se está acontecendo algum problema na escola, né, de baixo rendimento escolar. Também a questão fisiológica da criança, né, porque ela pode sentir dor de cabeça, né, dores no corpo, né, então essa questão na criança é mais voltada até para a questão do corpo mesmo, né, ela tem sintomas físicos, nesse caso da depressão na criança, que diferencia da depressão no adulto, no adolescente. Agora, você acha que por que surge essa depressão na fase da infância, na criança? Assim, né, são vários fatores, assim como a depressão tem vários fatores, né, ela é multifatorial, então isso não é diferente na criança. Tem também a questão genética, né, se um dos pais ou alguém da família tem a questão da depressão, a probabilidade da criança e do adolescente ter depressão aumenta. Então tem que ficar atento também a isso. A questão da família também, se existe algum conflito na família, alguma situação dentro de casa que é complicada para a criança lidar. Esse assunto de depressão infantil e adolescente é um assunto muito vasto. Então, as meninas vão ter que vir aqui mais vezes para a gente falar, porque é mais comum do que vocês imaginam. Mas mesmo assim, agradeço muito a vocês. Obrigada a você. Por terem vindo aqui. E em breve elas virão novamente, a gente vai falar mais sobre esse assunto, porque esse assunto é muito, assim, tem muita coisa para falar sobre isso, porque vocês já viram que a Giovana falou, a Juliana falou que o adolescente se isola, a criança fica triste, enfim. E a gente sabe que por trás também tem essa questão da tecnologia, mas tem outras questões genéticas, enfim. Então tem muita coisa para a gente falar para vocês. E no próximo bloco, quem estará no Plenamente é a Andressa Oliveira. Assistam aí. Você conhece a tecnologia de energia fotovoltaica? É uma energia limpa que usa o sol como maneira de fornecer eletricidade. Painéis fotovoltaicos capturam luz solar para gerar energia elétrica, que então é passada para inversores. Estes inversores funcionam em conjunto com a rede elétrica a fim de fornecer uma fonte de energia segura e estável para alimentar os aparelhos de sua casa. Quando devidamente instalado e em funcionamento, o sistema de energia fotovoltaica se torna a melhor opção em conjunto com o meio ambiente e ainda garante uma redução que pode chegar em até 100% dos gastos com sua conta de luz. As placas captadoras deste tipo de energia comercializadas pela Synergix usam materiais de alta captação energética feitas de silício, fazendo com que seu investimento tire o máximo de proveito da luz solar. Além de funcionar também em dias nublados, a alta eficiência das placas faz com que a energia também possa ser guardada e reaproveitada, deixando-a com a maior qualidade no mercado. Esse é o poder que um investimento bem pensado pode fazer pelo seu comércio, indústria, residência, toda a sua propriedade rural. Visite o nosso site e solicite grátis o orçamento www.synergix.com.br. Synergix, consultoria e projetos ambientais. Acabamentos de primeira linha, requinte e sofisticação. Detalhes que fazem a diferença. O prazer de morar bem une bom gosto, conforto, tranquilidade e comodidade. Nós somos a CKF, construindo casas de alto padrão em condomínio fechado. Converse com a gente. CKF Construtora, o prazer de morar bem.
inglês. Cedo ou tarde você descobre que não resolve. Que para falar inglês de verdade precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam de negócios, empreendedorismo, tudo em inglês e em aulas que tornam seu aprendizado cheio de cultura. Afinal, quem tem cultura tem mais que inglês. Vem pra cultura inglesa. O bloco Diga Que Valeu atrai multidões no Carnaval São Joanense. Nesse ano não será diferente. Estamos com o Nanderson Costa, um dos responsáveis pelo bloco Diga Que Valeu. Nanderson, o que o bloco promete para o Carnaval 2020? Então, esse ano de 2020 não vai ser diferente do ano de 2019, né? O nosso bloco vem com muita empolgação, muita alegria, muita gente bonita. É um bloco animado, é um bloco que abre o Carnaval de São João da Barra. Então a gente não pode esperar de uma coisa melhor que não seja um bloco organizado, com a super banda, né? E Anderson Santos puxando a galera. Então isso dá uma empolgação muito grande para a abertura do Carnaval de São João da Barra. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.